Olá, o Empreteceu de hoje é com Michele Vilar Salino, que é psicóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora e mestra em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, psicóloga no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, atualmente curso pós-doutoramento pelo Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, onde pesquisa sobre educação antirracista nas adoções interraciais. É também autora dos livros Crias de um Não Lugar, Histórias de Criança e Adolescentes Devolvidos por Famílias Substitutas e Crônicas de Mulheres Negras. Michele, muito bem-vinda ao Empreteceu. Muito obrigada, Marg. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer. Que bom que você está aqui com a gente. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre adoção e eu busquei alguns dados, né? De acordo com o site do Conselho Nacional de Justiça, em maio agora de 2021, o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, registrava um total de 35.178 pretendentes habilitados. Apesar do grande número de interessados, as crianças permanecem nos abrigos, muitas vezes por não terem o perfil buscado por essas pessoas que já estão habilitadas a adotar. O mesmo site nos revela, agora há pouco tempo, em 15 de julho de 2021, que há cerca de 30 mil crianças vivendo em instituições de acolhimento do país. Michele, esses números são muito próximos, né? 35 mil, 30 mil, quase se encontram. E aí eu queria começar te perguntando como é que se inicia um processo de adoção. Tá. Antes de falar sobre como se inicia o processo de adoção, eu vou só fazer uma observação em relação a isso, porque Ótimo. em relação a esses dados. Porque o que acontece? Dentro do Sistema Nacional de Acolhimento, de Adoção e Acolhimento, nós temos crianças acolhidas, e dentro desse leque de crianças acolhidas, nós temos aquelas disponíveis à adoção. Então, Marg, se a gente for colocar em termos quantitativos, cerca de um sexto dessa quantidade de crianças acolhidas é que podem ser adotadas. Essas crianças que estão acolhidas, em sua grande maioria, é em virtude de negligência. A grande maioria. E aí isso já é um ponto para uma outra live, né? Porque aí a gente vai falar sobre políticas públicas, sobre a questão da pobreza, enfim. Então, só para que a gente fique sabendo que são cerca de mais de 30 mil habilitandos, mais de 30 mil crianças acolhidas, mais aproximadamente uns 4, 5 mil crianças e adolescentes institucionalizados e que podem ser adotados. Para adotar essas crianças, o que é preciso? Você pode ser solteiro, viúvo, casado, sendo que, no caso de casados, é importante ter pelo menos a união estável ou o casamento no civil e reunir toda essa documentação. É importante, antes de especificar melhor, é importante deixar claro que cada comarca trabalha de um jeito, mas as etapas elas têm que acontecer, mas não necessariamente acontecem na mesma ordem, tá? Eu sou de uma vara da infância, da juventude do idoso da Baixada Fluminense. Lá, a gente primeiro indica aos pretendentes que reúnam as documentações necessárias, os documentos necessários, e aí identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, as testemunhas, que tem que ser 2 testemunhas, no caso de casal, 2 testemunhas para os 2, e outro, atestado médico, antecedentes criminais, também a certidão no cartório, né, para ver se ele está em dia com as obrigações cíveis. E juntou essa documentação, vai gerar um processo. Esse processo vem para a equipe técnica, que somos nós, para realizarmos as entrevistas. Depois das entrevistas, eles são encaminhados para grupos obrigatórios de apoio à adoção. E aí, assim, lá na Baixada, nós realizamos. Há algumas comarcas que esses grupos são realizados através dos GAAs, que são grupos de apoio à adoção.
E esses grupos, nós temos Quintal de Ana Gonzaga, Catedral, temos uma variedade de grupos que a gente consegue maiores informações através do site da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. E aí, feita todas essas etapas, agora na pandemia a gente não consegue realizar visita domiciliar, infelizmente, porém, também é um recurso, tá? Utilizado por nós profissionais, a visita domiciliar. Realizado tudo isso, estando tudo ok, os pretendentes são habilitados e recebem um certificado que tem validade de 3 anos. E aí eles são inseridos no SNA, tá? Esse cadastro, caso não, a criança, né, o filho, eles não consigam adotar durante esses 3 anos, é preciso solicitar a renovação da habilitação. Ah, tá. Então, porque a gente às vezes escuta algumas pessoas, né, falando, eu já estou esperando, eu estou na fila de adoção há 10 anos. Então, esse cadastro precisa ser renovado a cada 3 anos. Precisa. Exatamente. Antigamente era a critério da comarca. Então, algumas comarcas eram 2 anos, outras 1 ano, né? Agora não. Agora, com a nova lei 13.509 de 2017, é de 3 em 3 anos. E aí, muitas pessoas falam assim, eu já estou na fila, porque antigamente não tinha cadastro nacional e muito menos sistema nacional. Então, tinha essa fila. Eu estou na fila há 10 anos. Porém, a gente precisa entender qual é o perfil que essa pessoa escolheu, né? Sim. A gente precisa pensar nisso. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou há 10 anos, mas ela quer uma menina branca com até 6 meses de idade, saudável. Essa não é a realidade das instituições de acolhimento. Sim, exato. A grande maioria dos que lá estão são crianças negras, sim, pretas e pardas, né? Exato. A gente ainda esbarra naquelas adoções prontas ou nas adoções, infelizmente, as adoções ilegais. Então, tem esses atravessamentos que também ajudam a fazer com que esses pretendentes esperem mais um pouco. Porque se não vai para a justiça, essa criança não vai para a justiça, vai direto para a mão de alguém que, enfim, que não está habilitado, automaticamente está tirando, entre aspas não, está tirando a vez daquele, sim, que passou por todas as etapas. Que já está habilitado, né? Então, só para eu entender, de posse dessa documentação toda, reunir todos os documentos, eu me dirijo a uma vara da infância, um fórum, é isso? Para fazer esse cadastro? Isso, exatamente. Aí, só voltando, o ideal que a gente sempre orienta é o seguinte: Michele, eu sou de Jacarepaguá, e dependendo do subbairro em Jacarepaguá é Madureira, isso, é a comarca de Madureira. Então, a gente sempre orienta, entre em contato com a comarca. Por quê? Porque o trâmite é esse, juntada da documentação, participação nos grupos e entrevistas. Mas, às vezes, tem algumas comarcas que começam pelos grupos. Entendeu? Tem outras comarcas que passam grupos, entrevistas, e aí depois, enfim, cada comarca atua de um jeito. Tem comarcas que é juntada da documentação, grupo e depois a entrevista. Então, o ideal é entrar em contato com a comarca para saber qual é o procedimento necessário para que dê entrada no processo de habilitação. Perfeito. Tá? Você falou em criança disponível para adoção e criança acolhida, né? Que estão lá nas instituições de acolhimento. Qual a diferença, Michele? Então, todas as crianças, sejam aquelas disponíveis à adoção ou não, elas estão acolhidas, né? Todas essas crianças institucionalizadas, elas estão acolhidas em nome da sua proteção. Sim. Por que a gente fala que nem todas as crianças estão disponíveis? Porque as crianças, quando são acolhidas, a gente precisa tentar a reintegração familiar. Esgotadas as possibilidades que nós colocamos a criança que aí é suspenso o poder familiar, e aí há um processo de destituição do poder familiar para que essa criança possa, sim, ser inserida para adoção. Então,
a maioria dessas crianças, em algumas situações, foram para uma família, estavam com a sua família, foram acolhidas, foi para outra família, né? Para outra família que eu digo assim, uma tia, uma avó, aí de repente pode acontecer de não dar certo, aí volta para o acolhimento, Sim. aí tenta-se nova família. Isso é só um exemplo, tá? Mas, grosso modo, as crianças que lá estão, primeiro, estão sendo esgotadas essas possibilidades de reintegração familiar para depois tentar colocação em família substituta na forma de adoção. E assim, esse quantitativo não significa que essas crianças estão lá ad eterno. Sim. Tem crianças que ficam semanas, tem crianças que ficam meses, tem crianças que ficam anos, infelizmente, até completar a maioridade. Sim, Né? porque Isso a tem gente situações sabe. distintas, né? Às vezes a criança se perde da família, é encontrada por acaso, e até localizar aquela família, ela fica sendo cuidada por uma instituição de acolhimento. E aí ela não está disponível para adoção, mas faz parte desse número, né, de que está lá acolhida. Exatamente. Perfeito, agora entendi. E, assim, você falou em permanência, né? Tempo de permanência nas instituições. Qual o perfil dessas crianças e adolescentes que ficam por mais tempo institucionalizados? Então, a grande maioria são crianças maiores. Crianças Que já negras, que crianças. já são acolhidas com uma certa idade, é isso? Em muitas situações, sim. Sim. Entendi. Às vezes acontece assim, é uma família com um grupo de irmãos. E aí suspendeu o poder familiar, todas elas podem começar uma aproximação. A gente sempre tenta manter os irmãos, mas às vezes Uhum. não é possível. Às Sim. vezes, infelizmente, não consegue. E aí, os pequenininhos, que a gente fala, né, as crianças menores, elas acabam conseguindo uma família e essas crianças maiores acabam não conseguindo. Crianças maiores que eu digo assim, acima de 8 anos, né? Até 7 anos a gente ainda consegue, mas acima de 8 anos vai ficando cada vez mais difícil, porque tem ainda aquele estereótipo de que criança maior dá mais trabalho. Já tem alguns Mal sabem as vícios, já pessoas, né? aprendeu um monte de coisa. Pois é. Exatamente. Mal sabem eles como que é difícil bebezinho, entendeu? Que a Ou gente não sabe o que, né? Não tá, a gente não sabe se é dor na barriga, se é dor na cabeça, não enfim, fala, não externa o que está não fa... sentindo. Exatamente. Mas muitas pessoas chegam para a gente falando: a gente quer moldar, a gente quer colocar no nosso ritmo. E aí a gente sempre fala que a criança não é uma massinha, né? Massinha de modelar, a gente modela massinha. Sim. Criança não é assim. A criança, obviamente, ela vai sofrer as interferências do meio onde ela vive. Isso é fato. Mas isso não significa que ela seja moldável, porque aí é a partir do pressuposto que ela é uma tábula rasa. E ela não é. Ela vem com memória, ela vem com bagagem, independente da idade dela. Então, assim, Marg, as crianças que ficam acabam sendo as crianças maiores. As crianças, eu falo as crianças adolescentes porque eu acabo falando que adolescente também é criança. Uhum. E muitos casos de meninos também. É muito mais, muito comum encontrar meninos maiores nas instituições. E aí vem a questão também do racismo, a gente sabe, né? Porque eu não vou, porque ele pode fazer alguma coisa. Eu já escutei barbaridades. Eu não vou adotar crianças maiores porque já me disseram que ele pode me matar. Nossa. Ele pode me roubar, ele pode fazer isso, fazer aquilo. Então, é um desconhecimento que precisa ser desconstruído, sabe? Eu até te parabenizo por essa live, não só pela minha, mas por esses encontros, porque a gente precisa levar as informações corretas. Eu sempre falo para os pretendentes, busquem informações em locais corretos. Eu até brinco, não vai ver essas reportagens respinga-sangue não, tá? Exato. É para ver em fontes confiáveis, porque o que tem de informações deturpadas, criança, ela é criança em qualquer lugar. Se ela tiver que aprontar, ela vai aprontar em qualquer lugar. E, na verdade, a gente tem até que ter medo daquelas crianças, que eu falo que crianças que não demonstram os seus sentimentos. Sim. Porque
essas crianças, daqui a pouco, elas podem estar fazendo alguma coisa contra si mesmas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porém, muitos pretendentes não entendem dessa forma, entendem que crianças menores são mais fáceis de criar. E tem uma outra coisa, né, Michele? Eu tenho um adolescente de 17 e eu percebo que ao longo da vida dele são pessoas diferentes, né? A criança passa por muita transformação, muita transformação. Às vezes eu me deparo assim com coisas que ele fala, com questionamentos que ele traz, que eu penso, gente, eu não reconheço, né? Não sei quem é essa pessoa mais, né? E assim, coisas muito maduras, às vezes coisas não muito maduras, às vezes coisas que me chocam, outras vezes não. Então, são pessoas e a gente não consegue moldar pessoas, né? Eu costumo brincar que filho é uma caixinha de surpresa, sendo filho de coração ou filho da barriga. Sim, é uma caixinha de surpresa a todo momento, né? E eu falo assim, isso falando um pouco com relação à criação do meu filho, eu procuro aprender com ele. Eu tento aprender. Eu acho que a gente ganha muito quando aprende, né? Quando traz uma novidade de esses aparelhos eletrônicos novos que eu não conheço, não entendo nada. Quando traz. Agora há pouco ele me falou aí de um músico que vai ganhar um prêmio. Eu falei, eu não sei quem é. Ele, como você não sabe quem é? Então eu vou te mandar o link para você ouvir. Eu vou aprender com ele. Né? Essa troca é que eu acho que move as relações e o amor também, né? E aí, voltando aqui para a nossa conversa, você me falou agora o perfil, né, as que permanecem mais tempo, e aí você trouxe na tua fala a questão dos irmãos, né? Eu pude presenciar já, infelizmente, algumas situações, um caso de uma família, eram 4 irmãos que foram acolhidos, 2 bem pequenos, 2 um pouco maiores, né? Eram 3 meninos e uma menina, a menina mais velha. E aí, no primeiro momento, os 4 foram adotados por uma família e foram devolvidos depois de um período. E aí, o juizado entendeu que seria melhor facilitar essa adoção, possibilitando a separação dos irmãos. E aí, os 2 menores foram adotados por uma família, os 2 maiores por outra família. Os 2 menores ficaram, os 2 maiores foram devolvidos. Então, era a segunda devolução dos 2 maiores. Depois, os 2 maiores foram adotados em separado. Foram devolvidos também. Terceira devolução. E aí a menina, que era mais velha, acabou evadindo da instituição de acolhimento, não se teve mais contato, e nesse período ela chegou à maioridade. E o menino foi adotado de novo, foi devolvido novamente, passando pela 4ª devolução, e acabou chegando à maioridade na instituição de acolhimento, né? Hoje, a instituição fez um trabalho muito bacana com ele, o acompanha até hoje, ele vai, visita, né? A gente tem notícia, mas ele conseguiu, mora sozinho, tem um trabalho, seguiu a vida. Mas aí eu te pergunto, diante dessa história que eu te trouxe, de outras, que se você quiser trazer a narrativa também seria bem interessante. Quais os danos para a criança ou adolescente diante de uma desistência do pretendente em relação à guarda ou a devolução dessa criança depois já da adoção concluída? Nossa, são inúmeros, né? São inúmeros. Desde a gente até fala, né, que a criança, em muitas situações, ela acaba regredindo. Aquela que já tinha parado com a enurese noturna, que ia fazer o xixi na cama à noite, volta a ter enurese. Aquela, às vezes, ficam mais agressivos ou então mais deprimidos, não necessariamente depressivos, mas deprimidos. Muitas situações voltam a chupar dedo, começam a dizer também que eu não quero outra família, não quero mais, porque se é para isso, é para ficar indo e não quero, tia, eu quero ficar aqui. Eu já escutei isso muito de crianças maiores e de adolescentes. Tia, não quero mais isso não, dá muito trabalho, sabe? A gente vai para lá e aí daqui a pouco tá voltando, eu prefiro focar na minha autonomia. Eu quero meu trabalho, quero fazer meu curso,
quero ter a minha casa. Começam É a evitar pensar o assim, sofrimento, na verdade, né? evitar o sofrimento, exatamente. E nós temos casos assim inimagináveis, sabe, de devoluções, devoluções porque rabiscou parede, porque fez xixi no quintal, porque é, descobriram que o processo estava suspenso, não estava destituído, e aí ficaram com raiva, e aí a gente descobriu que apenas um deles queriam a adoção, o outro não queria, só estava fazendo porque assim, fulano quer, então não vou brigar, então, mas a gente sabe que não tinha um investimento, né? E basta uma pessoa para não investir que as coisas tendem a dar errado. Então, nós temos muitos casos, Marg, de que essas devoluções acabam impactando de uma forma. E outra coisa, quando uma criança ela é devolvida, em muitas situações ela tenta testar, né? Ela vai para casa do outro, eu vou testar para ver se você realmente é digno desse meu amor. Uhum. E as pessoas não aguentam. Muito porque em muitas situações já vem esse estereótipo formado da criança problemática. E a criança, a gente avisa, a gente informa, a gente orienta, a gente fala nos grupos. Criança testa, criança tem bagagem, a criança vai querer saber se você realmente a ama. Então, ela vai fazer coisas inimagináveis. Foi ontem, agora eu não me lembro onde foi, com quem é que eu estava conversando, que a pessoa adotou, e aí o menino, tudo que você puder imaginar, o menino fez. A última do menino, ele colocou, da criança, ele tapou todos os buracos da casa e ligou as torneiras, imitando o contador de história, só que ele nem conhece, tá? Imitando aquele filme, Contador de História, né, do Roberto. E aí ele arrumou as malas, arrumou a mochilinha dele e falou, pronto, agora você já pode me devolver. E aí essa pessoa falou que não. Se eu disse para você que você é meu filho, você é meu filho. Você pode botar fogo nessa casa que você vai continuar sendo meu filho. Isso não vai mudar, porque ele já havia sido devolvido. A partir desse episódio, que para muitos ocasionaria sim a devolução, a adoção realmente aconteceu. Então, não estou dizendo que é para a gente esperar inundar a casa, tacar fogo na casa, não é isso. Mas a gente precisa entender que primeiro já teve uma ruptura com a família de origem. Eu já assisti um vídeo que as meninas elas completaram a maioridade lá, na instituição, não conseguiram famílias, e elas disseram que o que foi dito a elas é que elas iriam ao McDonald's. Nossa. Colocaram elas no carro para ir ao McDonald's. Elas chegaram na instituição e ficaram pensando: cadê o McDonald's? E do McDonald's elas ficaram até completar a maioridade. Então, isso é muito cruel. Né? A criança ela não quer que a violência continue, mas ela também não pede. Você pode perguntar, a grande maioria das crianças institucionalizadas não pediram para ser acolhidas em nome da sua proteção. Muitas nem sabem por que estão indo para a instituição e que ali é uma instituição, apesar de se adaptarem com muita facilidade. Muitos se adaptam com muita facilidade. E também eu penso assim, vamos fazer o quê? Não tem escolha, né? Não tem escolha, vão ter que ficar ali. E aí, de uma hora para outra, para de receber a visita da família. E de uma hora para outra, recebe a visita de uma pessoa que já acha que tem que ser chamada de mãe, que já acha que tem que ser chamado de pai. E que já chama a criança de filha e de filho. E de uma hora para outra, essa pessoa desiste. Nós já tivemos um caso de devolução, geralmente eu cito, que a menina foi devolvida, eram 3 irmãos. A menina foi devolvida quando ela passou por um depósito onde ela costumava pedir dinheiro para comer e brincar com os irmãos. Ela só falou assim, era ali que eu ficava pedindo dinheiro para os meus irmãos, para comprar comida, não. Aí o casal entendeu que aos 18 anos, se ela sabe onde ela brinca, ela vai saber onde a família mora, e com 18 anos vai embora. Olha a imagem, a cabeça. A memória tinha que ser apagada, então? Exatamente. Aí um foi por isso. A outra foi devolvida porque no dia 25 de dezembro,
o casal resolveu colocar as crianças para estudar. E aí, no dia 25 de dezembro. E aí ela terminou a lição, só que o irmão não terminou e começou a chorar. Ela, vendo aquilo, pediu: eu quero voltar para o abrigo. E o casal fez isso. Na verdade, ela nem falou. Ela falou primeiro que queria falar com a tia do abrigo, mas aí depois descobriram isso e acharam que aquilo era uma ingratidão. Como pode, né? Ela pedir para voltar para o abrigo. Desceram com ela no dia 26. E o menino foi por outra questão que, no final, a gente entendeu que eles não queriam criança nenhuma. Sim. E aí foram excluídos do cadastro, que isso também é outra coisa, né? Há casos e casos, mas esses envolvendo devolução, nós reavaliamos e em muitas situações esses pretendentes são retirados do cadastro e em outras situações mais graves é passível de responsabilização. E aí essa responsabilização vai em forma de danos morais, através de pagamento de psicólogos, pagamento da educação, dependendo uma poupança até que a criança complete a maioridade. Então, cada caso é um caso, né? Mas eles são responsabilizados. Muito Então, interessante assim, isso, né? Essa questão da responsabilização. E também a importância da equipe técnica dentro do juizado, né, Michele? Porque o trabalho que vocês fazem, tanto nos grupos, né, antes da adoção, quanto durante, né, aquele processo de visita e tudo. E depois, diante de uma possível devolução, com os relatórios e com todo o amparo técnico que vocês dão para o juiz definir a situação daquela criança, inclusive essa coisa da responsabilização que eu não sabia que existia, e eu acho excelente, né? Porque às vezes só através de uma punição é que a pessoa percebe o dano que ela causou ao outro, né? Sim. É perfeito isso, eu não sabia que isso existia. Muito, muito interessante mesmo. E você lembra de casos dessa punição? Você me falou então, não aconteceu comigo, eu não presenciei, mas teve uma situação que chegou para mim que era os pretendentes se interessaram pela menina, porque ele já tinha um filho biológico. Só que a menina tinha um irmão e tinha muito vínculo. Então, eles acabaram, né, adotando. A gente fala adotar, mas não necessariamente adotaram, né? Iniciaram aquele estágio de convivência com os dois. E aí o tempo foi passando, e a equipe técnica, nesse acompanhamento do estágio de convivência, aos poucos eles foram descobrindo que a menina estudava em escola particular, o irmão estudava em escola pública. A menina ia para a escola com um carro particular, o irmão ia a pé. Porque o irmão era mais velho, assim, um pouquinho. O irmão apanhava por tudo, por qualquer coisa. Assim, a menina derramou um copo de água no chão. Então ele vai apanhar porque ele não tinha que ter deixado, sabe, assim, uma coisa assim absurda. E acabou gerando muitos danos para ele, né? Então, esse foi até um caso que me surpreendeu, porque a justiça não tirou só o menino. Na verdade, eles fizeram de tudo para que o menino não quisesse ficar. Fizeram de tudo. Todas as violações, né? Fizeram de tudo. Só que a justiça entendeu que não era benéfico nem para o menino e nem para a menina. Claro, perfeito. E aí tirou os dois e responsabilizou, através de danos morais, o Ministério Público moveu uma ação contra esses pretendentes para que fossem arcadas despesas, né, com psicólogo, porque como assim? Aí a criança vai para um abrigo por conta de uma violação e aí vai para uma família substituta, que é a família adotiva, para não sofrer mais esses tipos de violência, de violação, e acaba sofrendo talvez até coisas piores. Em algumas situações, não são todas, óbvio, mas eu estou falando assim, e no caso desse menino, né, que era preterido o tempo todo, que ficava bem claro, como assim? Uma criança, eu posso fazer tudo, ele não pode fazer nada, né? Então, é muita coisa, assim, nós já tivemos outras situações também que depende do Ministério Público. Sim. E isso, assim, é algo que é muito... Enquanto não está na lei, quem pode responsabilizar
é o Ministério Público. Uhum. Então, ainda, a única coisa que está na lei é que a devolução, no caso de 3 recusas, no caso de devoluções, pode ser retirado do cadastro ou então, como é que se diz? Feita uma nova avaliação. Entendi. Né? Mas é importante que conste na lei também essa responsabilização. Não, É muito perfeito isso, importante. porque a criança é a prioridade absoluta, né? Tem que ser protegida mesmo. E essas crianças institucionalizadas, é o que você falou, já passaram por uma série de violações. E aí, quando chegam a uma família, né, uma nova família, passar de novo por coisas, né, assim, piores e é muito complicado. Agora eu queria falar um pouquinho da tua dissertação de mestrado. Que texto potente, hein? Nossa, eu até baixei aqui, salvei, porque eu quero ler com calma, né? Porque ele traz narrativas muito interessantes, fala muito do trabalho das secretarias de assistência social, dos CREAs, né? Que são fundamentais também para essa coisa do acolhimento, conselhos tutelares também. E aí, diante do teu texto todo, que é muito rico e foi difícil pensar um trecho para trazer para cá, o tema da dissertação, né? A família em vulnerabilidade social, uma produção de demanda. E aí, no teu capítulo que fala especificamente da produção da família em vulnerabilidade social, eu trouxe até uma citaçãozinha dele aqui, que diz o seguinte: controlar condutas, vigiar corpos, gerir vidas. De acordo com Foucault, né, que é o História da Sexualidade, né, pelo texto, o desenvolvimento do capitalismo a partir da concepção anatômica e biológica do homem funcionou não como sociedade de soberania, na qual cabia ao soberano o direito de causar a morte ou deixar viver, mas pautou-se na potência da vida utilizando corpos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito de vulnerabilidade social, vulnerabilidade familiar, e do agravamento dessa vulnerabilidade por conta da pandemia. Tá. Então, esse O teu som sumiu para mim. essa minha dissertação eu produzi Ok. quando eu de assistência social lá de... Oi, voltou? Voltou. Então, esse texto, eu produzi essa dissertação quando eu trabalhava na Secretaria de Assistência Social em Vassouras, no município de Vassouras. E Vassouras é um município que, fora a questão turística, ele é rural. Então, é um município de médio porte, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social, ele é um município de médio porte, só que a população ela é eminentemente pobre, a grande maioria é pobre. E eu comecei a ver que as pessoas que recorriam à assistência eram pessoas que vivenciavam uma situação, muitas das vezes, uma situação provocada pelo Estado. Quando eu cito a questão do Foucault, a questão do rei, né, do soberano, que deixar viver, fazer morrer, enfim, é muito nesse sentido. A produção da família em vulnerabilidade, o que acontece? Tem uma situação de vulnerabilidade, miserabilidade e pobreza. O que eu percebi com a pesquisa, que isso era retroalimentada. Como assim? Eu produzo uma demanda e aí eu dou para essa família, entre aspas, né? Dou entre aspas, sei lá, um Bolsa Família, por exemplo. Eu dou o Bolsa Família para essa família, só que para ela sair um pouco da vulnerabilidade, só que essa família ela gasta com o Estado, né? Porque ela vai pagar, vai comprar coisas, ela vai fazer lá aquele cartãozinho das Casas Bahias, enfim, nem gosto mais das Casas Bahia, mas enfim. Aí volta vai fazer pro os Estado crediários como imposto, né? Volta através, exatamente, né? Então, quando fala e aí mantém essa pessoa na dependência. Quando eu trabalhava lá, uma das minhas críticas era que foi feito um mapeamento
uma pesquisa para saber o que essas pessoas gostariam de fazer nesses cursos do CRAS. Eu sempre bati nessa tecla lá, porque ninguém sabe, assim, fazer, bordar pano de prato, pintar pano de prato. É muito legal, é um passatempo, é uma questão também de sobrevivência, mas será que todo mundo quer bordar e pintar pano de prato? Sabe? Então, eu perguntava, eu me questionava, vamos fazer o curso tal, veio a verba para fazer o curso tal. Ninguém quer trabalhar. Ninguém, porque é isso, né? Todo mundo quer ficar dependendo do Bolsa Família, ninguém quer trabalhar. Mas o trabalho que está sendo oferecido, será que é um trabalho que realmente, sabe, que realmente encha os olhos? Porque a gente também tem que parar com essa falácia de achar que ao pobre cabe tudo. O pobre tem que aceitar tudo. A gente tem que parar com isso. Por que classe média, rico, pode escolher e o pobre não pode escolher? Entendeu? Você tem que aceitar. E aí eu via que acabava acontecendo essa retroalimentação, porque muitos produziam, até conseguiam produzir, mas não tinham retorno financeiro favorável ali, né? Porque ninguém queria ficar comprando pano de prato bordado, vai botar onde? Onde é que eu vou botar pano de prato bordado? Me diz. Eu preciso de pano de prato. Quando eu tenho o pano de prato, enquanto pobre, eu preciso para secar a louça, eu não vou enfeitar lugar nenhum. Entendeu? Então, essa retroalimentação foi uma crítica e eu comecei a ver que essa vulnerabilidade da família era algo produzido. É o gerir não gerir vidas. Exatamente, eu comecei a ver isso, essa manutenção, essa gerência e essa manutenção era algo lucrativo. Por isso que, Marg, eu sempre falo, pobreza dá dinheiro. Sim, sempre. Entendeu? Eu sempre falo isso. E aí, assim, mas o Bolsa Família, ninguém quer trabalhar, ninguém isso, fica dependendo, é isso que está quebrando o nosso país. Não, não é isso que está quebrando o nosso país, não. São outras coisas, outros analisadores, e eu convido a todos a buscarem dados, né? Em sites confiáveis. Agora, dizer que, que o Bolsa Família faz isso, faz aquilo, o Bolsa Família ele é importante? Não vou dizer aqui que ele não seja importante. Tem minhas críticas, mas não vou dizer que não seja. Agora, ele tem como objetivo tirar a família dessa vulnerabilidade? Não. Não tem. Ele tem como objetivo tirar da miserabilidade, mas a gente tem que entender que miserabilidade é da ótica financeira. A vulnerabilidade, ela circula em vários outros espaços. É a vulnerabilidade social, é o risco que a pessoa está, né, a questão da moradia, que muitos moram em moradias, eu esqueci até o nome, pau-a-pique, não, não é só pau-pique, não. Não é só palafitas, não. Eu fazia visitas que o muro da casa era de bambu. Nossa. O muro da casa. Não é um muro cercando a casa, não. O muro da casa era bambu. Sim. E em cima era aquela lona preta, aquele plástico preto. Sabe? Era isso. É com essa pobreza que a gente convive. Então, quando eu trouxe isso para o meu capítulo, foi mais da gente problematizar o que a gente entende como pobreza, o que a gente entende como vulnerabilidade. Quem são essas pessoas que a gente dita as regras que eles têm que seguir? Entendeu? Eu lembro que, até eu cito na minha dissertação, o caso de uma avó que os netos foram acolhidos, e aí, quando fizeram a visita domiciliar, tinha uma geladeira dentro do quarto. E essa geladeira tinha um cadeado. E esse quarto ficava também trancado. E aí questionaram isso, por que a geladeira não tinha que ficar no quarto, a geladeira tinha que ficar... Só que assim, essa avó morava com outras pessoas, essas pessoas não trabalhavam, e aí comiam tudo, então o recurso que essa avó teve para ter um controle, e não era um controle de impedir que eles comessem, não, mas que pudessem comer quando ela estivesse em casa, porque ela estava trabalhando na rua. Era proteger a comida deles, né? Para eles, né? Sim. E aí foi criticado que essa avó não podia deixar a geladeira dentro do quarto trancado, com o quarto trancado, tudo. Então, assim, o que é isso? A gente realmente está querendo proteger, inclusive, essa senhora? Ou a gente está querendo ditar regras? Eu tive uma outra situação também de um bebê acolhido que a crítica era porque não tinha guarda-roupa
E aí eles ganharam um berço muito, muito precário e colocavam as roupas dentro do berço. E não tinha sabão em pó para lavar as roupas. Uma das críticas era essa. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, é muita. Eu não sei em que mundo a gente que trabalha no sistema de garantia de direitos vive. Eu não sei, sabia? Quando eu vejo isso, eu fico me questionando, porque a gente está falando de miséria, a gente está falando de pobreza, entendeu? Pobre, quando consegue o sabão. Eu estou falando de miserável. Sim. Quando consegue tomar um banho, uhul. Quando consegue lavar as suas roupas, uhul também. E aí eu vou digitar: olha, você não é uma boa mãe para o seu filho porque você não tem sabão em pó na sua casa. Entendeu? Você não é uma boa mãe para o seu filho porque as roupas ficam no berço, não tem um armário, porque todo mundo dorme na mesma cama. Você e seus 4 filhos dormem na mesma cama. Mas só tem uma cama. E ainda bem que tem cama. Porque em Isso é alguns muito lugares nem isso tem. sério, né? Porque Não é é? a gente pensar na vulnerabilidade social mesmo, né? Sim, A família está sendo violada. E aí você sim. destitui, né, o poder, tira aquela criança daquela família, a família vai continuar sendo violada, a criança vai ser acolhida, vai sofrer todo um dano psicológico por conta da violação dos direitos dessa família. Eu Sim. tive a oportunidade de participar já de algumas audiências concentradas, e aí você falando, eu lembrei agora, eu participei de uma. A criança estava institucionalizada, estava lá acolhida, e aí a família foi lá para a audiência, porque estavam Uhum. tentando reinserir essa criança à família. E aí eu lembro que uma das pessoas do juizado falou assim: não, essa criança não pode voltar para essa família. Eu estive na casa dela. Vocês acreditam que o sofá era daqueles tipo comprado nas casas de Bahia? Quando eu ouvi aqui, eu fiz assim na cadeira que eu pensei, vão tirar meu filho de mim, porque meu sofá também é das casas de Bahia. Mas assim, e aí uma outra pessoa eu acho que foi a promotora, virou para ela e falou assim: pobreza nem sempre é motivo para tirar uma criança da família. Você precisa entender o que a gente está fazendo aqui, né? Você precisa entender. E aí vamos olhar essa família. E a gente percebia que tinha um vínculo afetivo muito grande entre pai, mãe e a criança que estava ali institucionalizada, Sim. né? E ela foi para a instituição de acolhimento por uma questão econômica mesmo. Né? Sim. E aí eu trouxe esse trecho da tua dissertação que eu achei ele mega importante, apesar do texto todo ser fantástico, mas porque o Brasil é um país muito pobre, muito Sim. cheio de especificidades em cada região, né? Você trouxe a questão do sabão em pó. Tem regiões que Sim. usam lá a planta para lavar a roupa e não vai ter o sabão em Sim. pó nunca. E isso é um Uhum. motivo, né? E aí o agravamento dessa situação econômica das famílias por conta da pandemia, né? E essa coisa que Sim. você falou também da imposição, né, dos cursos de capacitação, eu acho que falta muito ouvir os mais Sim. pobres. É uma população Sim. que não, para além de ser invisível, né, ela não é ouvida. Ela Uhum. não é ouvida. Eu tenho realmente que saber se aquela mulher que passa o dia ali com as crianças, se ela quer fazer o bordado no pano de prato e se é um potencial produto de renda para aquela família, Sim. né? Eu já ouvi de Exatamente. adolescentes: tia, eu quero fazer curso de cortar cabelo. Para mim isso pode não ser importante, mas para ele com uma máquina e um Uhum. espelho no muro, ele gera renda e vai aprendendo uma profissão. Né? Eu acho que o que falta, Exatamente. Michele, é ouvir mesmo, ouvir o outro, além de Sim. inserir o pobre no orçamento de uma forma justa, né? Porque a gente vê que não Sim. há uma forma justa para isso. Na verdade, o que a gente vê são as grandes fortunas, isso ficou mais transparente na pandemia, os Agora, então, na grandes. pandemia? Nossa! Eu li uma matéria um dia desse que eu fiquei assim, eu não estou lendo isso. A venda do número de iates aumentou muito no país. Olha isso. Chega a ser, assim, não, chega da ânsia, sabia? Essa é a verdade, porque é tão absurdo, né? É tão absurdo. Assim, vejo pessoas lá em São Paulo, acho que
esqueci o nome daquela. É como se fosse a Ceasa aqui, mas Sebrasp não, Sebrasp é banca. Mas tem uma distribuidora de alimentos, e aí você tem que se cadastrar para poder pegar a cesta básica. Isso tinha diminuído na pandemia, aumentou. As pessoas, elas madrugam para poder pegar e às vezes não conseguem, porque acabou. Aquela quantidade acabou, e aí só no dia seguinte, acho que é uma vez na semana, acho que é toda quarta-feira, enfim, uma coisa desse tipo. Mas assim, aí você vê que. Aí eu lembro até daquela música das meninas, né? Não sei se você lembra que aquela bunche, bunche, bom, 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 que é o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Né? E aí você vê agora essa reportagem de aumento na quantidade de iates, aí você vê aquele outro. Não sei se foi da Riachuelo, que o presidente que falou que. O presidente da Riachuelo, não me lembro, que falou que. Taxar grandes fortunas, isso é um absurdo, ia deixar os ricos empobrecidos. Eles não sabem o que é a pobreza. Num período em que a gente está vendo fila para pegar ossos, né? Para fazer a sopa. Exatamente. São muitas diferenças. Isso. São muitas. Você vê nas divisas aí, lá com a Bolívia e tudo, as pessoas comem restos, né, ossos, para poder fazer um caldo. Isso é desumano, isso assim, não entra na minha cabeça. A vulnerabilidade durante a pandemia, ela aumentou, sim, consideravelmente. Isso, assim, não sou eu que estou dizendo, os dados do IPEA, se vocês forem pegar os dados do IPEA, vocês vão ver que teve um aumento na quantidade, inclusive, de violações, de violências, né? Então, a gente vê que isso tudo é o quê? Porque houve um aumento da vulnerabilidade. Porque quando tudo está em equilíbrio, está estável, tende o quê? A vulnerabilidade decrescer. Quando está tudo instável, e aí, assim, muitos foram demitidos. Muitas empresas quebraram. E nessas empresas pequenas que quebraram, os empregados acabaram também sendo demitidos. Muitas empresas que tinham 5, 6 empregados, 10 empregados, agora é só a família. Então, esses empregados, né, e fora as outras coisas que a gente vai vendo, né, que do setor informal, então a pessoa que, sei lá, que era vendedor, hoje em dia não consegue vender mais aquele produto e não consegue vender outro, né? Então, assim, a gente vê que quando se fala de pobreza, né, quando se fala de vulnerabilidade, é completamente diferente. Eu vejo, às vezes a gente fica conversando, né, lá no trabalho, assim, gente, será que não há violação de direitos entre os ricos? Por que não vai filho de rico para a instituição de acolhimento? Por que não entra conselho tutelar em casa de rico? Na casa de rico? Que passe é esse que conselho tutelar, não desmerecendo, tá? Eu tenho o maior respeito por todos os profissionais. Eu estou falando que a gente precisa, às vezes, reavaliar a nossa postura, inclusive a minha. Eu, enquanto psicóloga no judiciário, eu reavalio a minha conduta o tempo todo. Mas que função é essa que a gente tem que dar carta branca para entrar na casa das pessoas, para retirar a criança dali, entendeu? Enfim, para cercear os direitos de algumas famílias. É lógico, Marg, que há casos e casos, tá? Eu falo assim, parece assim, mas então toda criança que está acolhida não deveria estar acolhida. Negativo. Muitas crianças estão acolhidas porque realmente precisavam. Sim. Né? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu estou questionando são esses casos de abusos, né? De abusos cujo a pobreza é como se fosse a carta branca que os profissionais precisavam para entrar na casa, para dizer o que deve, o que não deve fazer. Não só conselho tutelar, eu estou falando dos profissionais de um modo geral. Inclusive eu, quando vou fazer visita domiciliar, eu tenho muito cuidado, sabe? Eu tenho muito cuidado. Eu respeito cada profissional, mas, assim, eu tenho colegas que primam por olhar, abrir a geladeira para ver se tem comida,
abrir as panelas para ver se a comida está estragada, se não está, enfim. E aí eu sempre falo assim com essas pessoas, com que objetivo que você está abrindo panela e abrindo geladeira? Porque se é com o objetivo de acionar a Secretaria de Assistência, né, de deslocar essa galera para, epa, essa família que está precisando de uma intervenção, cadê aí? Cadê as políticas públicas? Sim. Entendeu? Já, né? Se é nesse sentido, beleza. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque na hora que a gente está escrevendo, uma vírgula, um conectivo, pode fazer com que essa família seja punida, como ela já é, porque a pobreza, para mim, já é uma punição, né? Seja duplamente punida. E, às vezes, não é... Assim, eu já atendi casos que a comida estava estragada mesmo, onde eu cheguei. A pessoa não tinha fogão. O fogão era aquele... Era como se fosse... Não é nem tijolo, não, mas como se fosse tijolo. E aí botava ali, né, uns gravetos e tudo. E era ali, aquele dali que era o fogão. Não tinha geladeira, na casa. Né? Não tinha geladeira. Então, assim... Aí tá faltando comida. Mas para que vai botar uma montoeira de comida? Se eu não não tem carne na casa. Exatamente, não tem carne na casa. Vai guardar onde se não tem geladeira? E não tem geladeira, sabe? Então, nós já tivemos casos de acolhimentos assim, que nós fomos extremamente desfavoráveis à manutenção do acolhimento. Sim. E as crianças foram desacolhidas. Entendeu? Porque é insano isso. Eu estou duplamente punindo essa família por ser pobre. Quando, na verdade, o que a gente deveria estar fazendo é realmente protegendo, não é tutelando. Que a gente também... A linha é tênue, né, Margarida? Bastante. Tutela e proteção, a linha é muito tênue. Né? Então, não é tutelar, passar a mão na cabeça nem nada. Agora, não dá também para usar determinados discursos. A pessoa não quer trabalhar, a pessoa isso. Há pessoas que não querem trabalhar mesmo. E há pessoas, inclusive, da classe econômica, milionários e tudo mais, que não trabalham. É engraçado, né? Milionário, eu posso não trabalhar, viver de renda, agora o pobre não pode. Eu posso querer aquela bolsa de 5 mil e o pobre não pode olhar na vitrine e desejar aquilo. Não estou dizendo comprar. Vai comprar, né? O miserável não vai comprar. Mas ele não pode parar na vitrine. Ei, pode sair daí. Entendeu? Então, assim, tem umas coisas que, enfim, esse assunto, você já vê que já me desloca, né? Porque tem umas coisas assim que não descem, entendeu? Mas eu trouxe essa questão da vulnerabilidade familiar mesmo como provocação, porque é exatamente isso, é esse olhar, né? E assim, essa questão, né? Abrir a geladeira, não tem comida. O que está acontecendo naquele dia talvez não seja uma situação do mês inteiro, né? Sim. Tem isso também, não é a única visita que vai definir o comportamento daquela família em relação à criança. Exatamente. E ao adolescente, né? E aí é isso que você falou, o cuidado no olhar do técnico. Há uns dias atrás eu ouvi a fala de uma assistente social que trabalha comigo, Ana Cristina, ela falando, né, com a equipe dela, ela falando, cuidado com os relatórios. Um relatório pode matar uma pessoa. Sim. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, gente, é mesmo, um relatório pode matar uma pessoa. Então, sim, ter muito cuidado, porque você está definindo a vida daquela família, né? Através da sua caneta. Esse olhar é muito sério, e aí quando a gente trata, né, das crianças e adolescentes que acabam indo para instituições de acolhimento por conta dessas violações sociais, econômicas, de habitação, e tem o amparo, né, das secretarias de assistência com os programas lá, com o PAIF, né, que é o Programa de Acolhimento Institucional à Família, o fortalecimento de vínculo, e tudo é um combo de programas e de cuidados para se evitar essa institucionalização e fortalecer aquela família e talvez tirar aquela família dessa situação de vulnerabilidade. Agora, eu queria falar... deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente falou tanto de pandemia. Como é que fica esse processo de adoção? Como é que está durante a pandemia? As visitas? Isso está acontecendo? Visita domiciliar, não. Visita domiciliar não está acontecendo. Agora, os grupos... Por exemplo, lá na comarca que eu trabalho, os grupos são virtuais. São menores,
porque os grupos eles eram maiores quando eram presenciais, era no Uhum. auditório, tinha condição disso. Agora são grupos menores e acontece todo mês, entendeu? Esses grupos menores que eu digo assim, até uns 6, esse mês nós fizemos um que foi com 7. Uhum. 7 processos, mas geralmente a média é essa, 5, 6. E as entrevistas também são online, através ou do Zoom, ou do Teams, ou através do WhatsApp mesmo, né? Chamada de vídeo. E a gente continua fazendo, sabe? Nós tivemos que readaptar não só o nosso olhar, mas também o grupo em si, os grupos, né? Uhum. Nós tivemos que readaptar a metodologia, mas estão acontecendo. E os as grupos crianças, de apoio assim, também voltaram. As crianças que às vezes passavam, né, o final de semana com os possíveis, com os habilitados já para adoção, isso está acontecendo, não? Uhum. Então, isso teve uma pequena mudança, assim, Uhum. né? Acontece muito assim, os habilitados, os adotantes, vão até a instituição, ficam lá com ela, passam um dia com ela, mas isso de ficar saindo, infelizmente, isso eu estou falando da minha realidade, Sim, né? sim. De repente, em alguma outra comarca, alguma outra instituição funciona de outro jeito. Mas lá é para evitar, porque você vai lá fora, criança, e aí, de repente, você pode trazer o vírus para dentro. Sim, sim. Né? Que criança, assim, você vai brincar e tudo mais, aí você vai chegar, você pode... Então, para evitar isso, pede-se que eles, os pretendentes, compareçam na instituição e fiquem lá, e aí depois, estando tudo ok, é feito relatório e solicitada o início já do estágio de convivência. Entendeu? Aí a criança sai com a guarda provisória, o casal com a guarda provisória, e a criança e o casal iniciam o estágio o estágio provisório, né? O estágio de convivência. Ah, entendi. A gente falou tanto assim da parte mais densa, né, da adoção e tal. E teve uma vez que eu estava no fórum, fui lá resolver um problema e era dia de audiência já para a saída das crianças, isso bem antes da pandemia. E aí eu encontrei uma amiga que trabalhava no abrigo, ela me apresentou um casal que estava esperando só finalizar o processo para ir com a criança para casa. E eu lembro que o rapaz, ele estava assim absurdamente nervoso. Ele tremia e ele falava para mim: "É o meu primeiro filho e tal. Eu estou muito nervoso. Eu sei que eu vou levar ele hoje para casa." Aí eu fiquei olhando, até me emocionei muito no dia. Fiquei olhando, falei assim, pensei, né? É uma antessala de uma sala de parto, né? O nervosismo é o mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim da adoção como ato de amor mesmo, né? Sim. A gente sempre fala que a adoção é um ato de amor e de respeito e de disponibilidade. Sim. Porque não é todo mundo que se disponibiliza a exercer a maternidade e a paternidade. Ainda mais de crianças que já têm uma história prévia, né? Então, a gente sempre fala que depois que eles se habilitam, a gente fala assim, olha, essa daí é a gestação de vocês. Aí lá onde eu trabalho, quando chamam, né, para conhecer, a bolsa estourou. A gente costuma falar assim, a bolsa estourou, né? A gente não, né? Quem chama, a bolsa estourou, vem aqui para conhecer, para conversar. E aí a gente percebe quando as pessoas elas estão realmente interessadas em adotar e quando não necessariamente estão, entendeu? A adoção, ela realmente é um ato de amor, mas quando a gente conversa com os adotantes, a gente fala, não é esse amor que você está pensando, o amor de conto de fadas. Por quê? A gente sempre brinca. Eu sou meio alopradinha, tá? Para falar. Assim, eu falo assim: olha só, gente. Eu sempre falo assim: olha só, quem é que sabe qual foi o final da Branca de Neve depois que o príncipe foi lá e deu um beijo?
Porque ninguém mostra, só falam que foram felizes para sempre. Agora, será que não teve altos e baixos no relacionamento? Uhum. Será que não aconteceram coisas assim que acontecem no dia a dia? Ah, foi tudo maravilhoso. Não. E assim, a filiação não deixa. Claro que não é casamento, não é. A gente sabe que não, porque no casamento são duas pessoas que querem ficar juntas e é uma relação de igual para igual. Quando é adoção, não, é uma relação desproporcional, Sim, obviamente, né? É uma criança em estágio de desenvolvimento e um adulto que já está desenvolvido. Mas na adoção, a gente também precisa ter essa disponibilidade para aceitar que a relação não vai ser do jeito que eu planejei. Né? E aí, assim, nós temos os casais que adotam e que, assim, que são os nossos tesouros, sabe? E eles contam que nós temos casos de casais que falam: olha, até hoje não me chama de mãe. E olha. assim, mas engraçado, tem até uma que falou, a gente achou mó barato, assim, ele me chama de tia. Mas quando eu vou à escola, eles me apresentam como mãe, só que é minha mãe. Olha, que Entendeu? interessante. Então, assim, e tá tudo bem, porque eu sei que eu sou a mãe dele, entendeu? Sim. Então, são essas falas, são esses atos que fazem a diferença, que realmente mostram o amor como ele é. Sim. Não o amor romantizado, né? O amor que, ai, gente, vai ser tudo mil maravilhas. Não, porque Uhum. filiação não é tudo mil maravilhas. Tem horas que eu outro dia conversando com amigas, ela, como é que tá, não sei o quê, esse negócio de home office. Eu falei assim, ai, gente, se eu pudesse, eu iria morar um tempo com a monja. Ou pegaria assim, tipo, sabe, vou morar no mosteiro por 2 dias, só precisava do mosteiro por 2 dias, porque é mãe o tempo todo. Mãe, 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 É, mãe, 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 mãe. é, é. Às vezes, assim, Marg, às vezes eu até falo pro meu filho, eu não acredito que você fez isso. Eu tô no quarto, meu marido tá na sala, a Sara do lado da cozinha, ele vai, mãe, pega um copo d'água para mim. Que é algo que ele pode pegar também, Sim, entendeu? Então, né? Então, assim, maternidade, paternidade, brincadeiras à parte, é saber dizer não, é não ser sim, permissivo demais, não ser autoritário demais. Seu filho tem que entender que você é autoridade, que ele pode confiar em você. É uma relação de confiança. E aí, quando eu vejo nesses pretendentes, né, seja casal, seja pessoas solteiras, quando eles vêm trazendo esses relatos, sabe, de adoções, por exemplo, interraciais, nós temos um rapaz que ele adotou, e aí o menino é puro chamego com ele, sabe, abraça, papai, papai para cá, papai, e a gente fica assim, cara, é isso, é, é como se tivesse dizendo assim, eles entenderam sim, o é, que é maternidade e paternidade, que não é algo fácil, não é romantizado, e que a criança precisa, a gente precisa construir regras, e às vezes novas regras, e desconstruir outras, para poder viver em família, né, exato. com o nosso filho. Meu filho, ele não é adotado. Ele é adotado porque, né, eu quis ser mãe dele, Aham, mas aham, ele é filho biológico. E a gente sempre fala isso para as pessoas, assim, o, as, o filho você precisa adotar, porque senão a gente não faria essas campanhas de entregar e proteger. Há mulheres que não querem ser sim, mães daquela criança que está gerando. E tudo bem. Elas precisam entender, e nesse vídeo eu quero, né, falar também, aham, vocês que perfeito não isso. desejam a maternidade, vocês não vão ser presas por isso, muito pelo contrário, né? Então, vocês procurem o juizado, vocês procurem uma comarca, procurem a equipe técnica e falem: olha, eu não quero, eu estou grávida, eu vou ter filho semana que vem, tá preparado, eu não quero. Ou então compareça no hospital, mas de preferência compareça até a vara da infância, enfim, o Sim, judiciário como um todo. E aí ali você vai falar e você vai estar com seu direito respaldado. E exato. outra coisa também, se dentro de alguns dias, agora eu não me lembro se são 10 dias, se é 3 dias, agora isso eu não me lembro direito. Mas se você mudou de ideia, você também pode, entendeu? Né? Não Voltar. tem isso, você pode voltar atrás. E a gente também precisa falar, porque tem muito desconhecimento.
muitas mulheres deixam na rua, ou então saem do hospital e não fazem, né, a oitiva e tudo, aí é uma loucura para poder conseguir achar essa mulher, e às vezes a gente não consegue achar. Então, assim, entrega. Por isso que eu estou falando que o exercício da maternidade você tem que querer. E não precisa querer previamente. Você pode, inclusive, querer a partir daquele momento ali que você está construindo a relação. Sim. E está tudo bem. Porque a gente tem uma mania de achar assim, ai, nossa, você... Como assim você não ama seu filho? Não ama, que eu digo assim, né? Aquele amor romântico. Não, gente. Eu ainda não consegui construir aquela relação como filho. E isso é possível. A maternidade é um amor em construção, né? Eu tenho uma amiga que fala muito disso. Exatamente, é um amor em construção. E tá tudo bem. E se, olha, hoje eu não tô querendo fazer nenhum programa com meu filho. Tô querendo fazer um programa sozinha, sozinho. Tá tudo bem também, sabe? Essas cobranças sociais, o social, uma coisa que a gente também sempre fala, social sempre vai te cobrar. E para a mulher mais ainda, né, Michele? Muito pior. Muito pior. Quando é que você vai ter filho? Você só vai ficar em um, aí tem 2, tem 3. Nossa, isso tudo corajosa. Nossa, você não trabalha. Trabalho em casa. Nossa, mas você é do lar? Ou então, se você trabalha fora, você... Nossa, mas quem cuida deles? Sempre a nossa, né? Nossa, não sei o quê. Nossa, que mãe é você? Nossa, não sei o quê. Então, é uma quantidade de cobranças que, se a gente for levar em consideração isso tudo, a gente não vai exercer a maternidade nunca. Enlouquece. A gente enlouquece, exatamente. Então, assim, é pensar que tá tudo bem, entendeu? Né? No caso lá da adoção, você está construindo uma relação. Se o seu filho, sua filha não chamar de mãe, não chamar de pai, tá tudo bem. Não quer dizer que não esteja construindo um vínculo com você. Às vezes vai chamar de tia, de mãe pelo nome. Sim. E tá tudo bem, né? Ah, Michele, eu não consigo. Isso não tá bom para você? Procura um psicólogo. Sim. Porque às vezes isso é outra coisa também. A gente remete à criança. Nossa, ele já está 1 ano comigo e não me chama de mãe. Vou buscar um psicólogo para ele. Porque ele tem problema. Ele tem 1 ano comigo e não me chama de mãe, gente. Ou conversa, né? Será? Pergunta o porquê. Né? Sim, e assim, e isso tem que ser natural. Nesse aspecto eu entendo como natural, né? Porque por que você vai forçar? Não, você tem que me chamar de mãe. Você tem que me chamar de pai. Isso, sei lá, vai acrescentar um rótulo, né? Exatamente, sabe? Enquanto tem muitas mães que, olha, na rua você me chama pelo nome. Entendeu? Porque, né, não vou falar que eu sou mãe desse marmanjo aí, entendeu? Eu tô, né, tipo, tchutchuca, né? Então, e tá tudo bem também, né? Então, essa cobrança, quando ela é percebida, é insustentável, enfim, busca um psicólogo, vai conversar, porque aí são questões que a pessoa adulta precisa resolver. A gente remete muito para a criança, né? Ah, teve uma história de vida difícil, então vamos colocar no psicólogo. Tudo bem, pode até ser. Agora, e você? Exato. Será que você não precisa também desse suporte? Porque psicólogo não é coisa de maluco, psicólogo é coisa de gente que quer se cuidar. Não, eu falo até que terapia deveria ser obrigatória, igual como lá, né, o menino quando faz 18 anos tem que se alistar, eu acho que numa certa idade, sei lá, da vida, não sei qual, todo mundo deveria passar por um período de terapia. Eu acho que o mundo ia ser muito melhor com isso, né? Porque é necessário. Eu até outro dia minha psicóloga postou, né, que o mundo tá cheio de pessoas... Não foi isso não. Ela postou, ou foi eu que postei, enfim, que eu já misturo tudo, mas eu faço terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia e que precisam de terapia. Sim. Entendeu? Então é isso, assim, a gente é um eterno cuidar. A gente precisa se cuidar. E assim, eu falo, sou zen? Não sou zen, não. Às vezes eu sou aquele de um dia de fúria, tá? Às vezes eu tô atacada. Aí nesses dias aí nesse dia a gente tenta manter a compostura. Mas porque nós somos seres humanos, e isso tá legal. Agora, atribuir à criança a responsabilidade pelo sucesso da filiação, isso é leviano e isso é cruel.
como no Perfeito. caso das devoluções. Uhum. Muitos casos de devoluções, a gente vê que o que a pessoa queria era fazer caridade. Caridade não precisa de devolução, vai ser voluntária numa instituição. Isso. Tem um monte de idoso aí precisando, sabe, de carinho, de Uhum. atenção. Tem instituições de animais e tem instituições de crianças que precisam de Sim, voluntários também. Isso é sim. uma coisa. A ajuda não é a mesma coisa que exercer a maternidade e a paternidade. E às vezes as pessoas confundem. Ah, pessoa, menina ingrata, te tirei do abrigo. Tem Já isso. teve situação de pegar que de xingar, você vai ser igual a tua mãe, Nossa. porque sabia da história da Uhum. mãe Da genitora. biológica, e Aham. aí jogava na cara da menina, você vai ser assim igual a tua mãe. Não É dá para doloroso ser, demais, né? não é? Não dá para ser. Muito Aí quem é que está complicado. precisando, gente? Sabe? Quem é que está precisando de psicólogo, de psiquiatra, quem é que está precisando de entender o que é a maternidade? Porque É. essa pessoa mãe não é isso. Não é isso, é esse adulto. Deixa eu aproveitar que você foi falando dos vários tipos de adoção e aí me veio É uma um coisa monte de na coisa. cabeça. Tô vendo que esse papo vai rolar. Como é que tá a questão, a questão da adoção homoafetiva? Então, não tem nenhum critério que inviabilize. Antigamente, por que antigamente não era, digamos assim, possível casais homossexuais adotarem? Porque eles não podiam se casar. Uhum, Não podiam se casar e não tinha ainda essa questão da união estável e tudo. Então, a partir de 2013, primeiro a partir de 2011, né, e depois de 2013, regularizou essa situação. Então, hoje em dia, porque antigamente o que acontecia? Era um casal homossexual, queriam adotar, mas era um só que dava entrada. Porque como eles entendi. não eram casados, um só dava entrada, Como e aí solteiro. depois um solteiro. E aí Aham. depois o outro ia, quando adotasse tudo direitinho, o outro ia e dava entrada como adoção unilateral. Ah, Hoje em sim. dia, hoje em dia não tem mais essa questão. Casais homossexuais podem exercer plenamente, já podiam antes, mas não era uma questão legal, já podiam exercer tipo de Uhum. fato, né? Mas hoje podem exercer plenamente, legalmente, tudo direitinho. Há situações que a gente às vezes vê na mídia, né? Foi preconceito, foi isso, foi aquilo. Preconceito, Marg, isso existe. Não vou dizer, não Uhum, vou mentir para sim, você. Agora, se a gente fizer uso da letra da lei, isso não pode acontecer. claro. Eu não conheço, sabe? Não tenho isso. Agora, eu sei que tem colegas que acham que isso é coisa, sabe, como é que é? Do pecado, do demônio, não sei o quê. Mas isso não pode ferir a prática profissional. Não Perfeito. pode inviabilizar nenhuma pessoa, nenhum casal de adotar em virtude da sua orientação sexual ou Uhum, mesmo da sua identidade que não impacta em nada na criação dessa criança. sim. Então, assim, eu vejo que, e por sinal, eu adoro casais homossexuais, gente, porque São casos eles. muito Eu, exitosos, né, Michele? hã? São São casos. casos exitosos. É. Assim, os casos que a gente já atendeu, estou tentando me lembrar aqui se já tive algum caso de devolução por casal homossexual. Acho que não. E olha que eu já tive muitos casos, hein? A gente já Uhum. teve, já conheci muitos casos de devolução. Teve uma vez que só numa semana foram 4. E Nossa. assim, foram 4. E assim, você vê que é um outro olhar, sabe? Na grande maioria das vezes. Claro que pode Uhum. haver exceções, mas na grande maioria Sim. das vezes é um outro olhar, assim. Geralmente buscam já informações sobre adoção, sabe? Já tem uma questão também que eles têm que lidar, que é com a questão do preconceito, e a Sim. gente sabe disso. Então, quando eles entram, eles têm um cuidado muito maior de obter informações sobre como é a adoção de crianças maiores, adoção de crianças negras, adoção de Uhum. crianças com deficiência. E não estou dizendo que são todos, mas a gente vê que
assim, os casais que eu já atendi, eles têm esse cuidado, sabe? Isso eu acho muito legal, tá? Assim, a gente queria bebê, mas é um bebê, tipo, é de 0 a 8 anos, de 0 a 12 anos, quando você vê, a gente aceita grupo de irmãos, nós, no grupo que a gente fez agora no início do ano, no início do mês, o casal, eles adotaram 3. Olha. E assim, tá, pô, é muito legal, assim, muito a forma como eles falam, sabe? 3 irmãos, 2 meninos e uma menina. E a forma como eles se colocam, assim, a descoberta da paternidade, exercendo a paternidade. Legal. Até eles falaram pra gente que na primeira semana eles fizeram tipo como se fosse festa de pijama. Aham. Todo mundo dormia, todo mundo junto, né? Fazia assim, tirava o sofá e dormia, todo mundo na sala, como se... Aí, quando chegou no final da semana, eles pensaram: agora como é que a gente vai fazer? Porque a gente não vai dormir na sala o tempo todo, a vida não é uma festa de pijama, e a gente tem que começar a estabelecer ordens aqui, entendeu? Aí como é que a gente faz? E assim, foi um pouquinho difícil que eles disseram, mas tipo, então é tudo isso, assim, sabe? Essa disponibilidade que a gente vê dos casais, as adoções homoparentais, homotransparentais, né? Uhum. A gente vê que tem essa diferença. As que eu presenciei foram todas muito bem sucedidas. As que eu presenciei, assim, eu vi um caso de um casal que adotou uma criança e aí o juiz tirou. Eu vi alguma reportagem disso. Então, eu sempre fico um pouco temerosa, Marg, com reportagens pela metade. Eu Sim. acho que a gente precisa entender o que está acontecendo nos bastidores, porque Uhum. pode ter sido uma coisa arbitrária, sim, e aí precisa recorrer Claro. e tudo mais, como também pode ter tido alguma coisa que não estava tão ok. E aí a gente precisa entender para... não, olha, porque isso já reacendeu o debate de que há preconceito contra a filiação adotiva homotransparental. Eu vou dizer de onde eu trabalho, do lugar que eu trabalho, isso não acontece. Do lugar que eu trabalho. Há Uhum. profissionais preconceituosos? Há. Sim, Há claro. profissionais preconceituosos nas instituições de acolhimento, no judiciário não é diferente. Mas, pela letra da lei, esses profissionais não podem... já teve esse caso mesmo. Teve um caso foi até de habilitação para adoção, que o rapaz ele falou que eu me relaciono com uma pessoa e tudo mais. E aí, essa profissional, que não era do quadro, enfim, ela foi até desligada, essa profissional, ela colocou que, como ele disse pessoa durante a entrevista, então ele tinha dificuldade para se assumir como homossexual. Olha. Aí taxou ele de homossexual e inclusive de pedófilo. Meu Deus! E aí, assim, gente, e Que loucura, hein? essa pessoa, advogado, assim, quando a gente leu, o pior que foi até curioso, né? Porque a gente pegou o processo, leu caramba, como assim? E aí a gente refez de tudo, Uhum. porque não dava para passar. Essa profissional foi afastada, foi desligada, porque não tinha Claro. como, né? Então é isso, assim, esses juízos de valores, eles não são aceitáveis, Não, entendeu? perfeito. Há processos, há pessoas que vão fazer e tem juízes que infelizmente vão fazer vista grossa e vão aceitar porque está de acordo com a opinião dele. Mas Uhum. não pode. Legalmente falando, é direito. Tá casado, a não ser que não esteja casado, aí vai ter que adotar como solteiro, Sim, mas se tá com união estável ou tá casado no civil, pode, sem o menor perfeito. problema. Olha quanta informação a gente já trouxe aqui. Falamos de devolução, de adoção, de adoção tardia, de adoção homoafetiva, Acolhimento institucional, acolhimento sim, institucional, que papo rico. A gente já está sim. caminhando para o final. E aí eu queria te pedir, porque assim, enquanto mulher negra, a gente tem uma dificuldade maior de acesso a estudo, a desenvolvimento profissional, a tudo isso.
E eu queria que você desse assim, uma falasse alguma coisa para essa galera mais nova, para esse nosso povo negro, para esse povo preto que está começando aí na sua caminhada. Uma fala de estímulo, uma dica, como é que faz para assim, se transformar numa Michele Vilaça. Então, Te peguei. ai, me pegou mesmo, nossa senhora, muita. Então, eu acho que a gente não pode se permitir desistir. E isso, ao meu ver, é uma característica muito forte do povo negro. Ah, mas eu não tenho como fazer essa profissão aqui, e aí eu tive que trabalhar, tive que fazer isso. Tudo bem, mas assim, a gente não pode desistir da gente. Não sou a favor da meritocracia, não acho que isso exista. Acho que a gente rala pra caramba, que nós temos dificuldades pra caramba para conseguir. Fazendo um parêntese assim, pequeno da minha história de vida. Eu, no meu ensino superior, né? Eu andava mais de 1 quilômetro, porque eu só tinha passagem para pegar um ônibus. Eu comia no ônibus, ou dentro da sala de aula. Eu era literalmente uma marmiteira fria, né? Não era boia fria, mas uma marmiteira fria. E assim, foi muito difícil. Mas eu coloquei na minha cabeça que, por ser pobre, Marg, eu não me dava o direito de desistir, entendeu? Foi justo. Então, assim, não tive acesso a muitas coisas. Eu fui daquelas que os meus estudos eram pegar o meu dinheirinho da passagem, ir lá para a Biblioteca Nacional, que agora eu nem sei se está aberta, mas eu fui muito, e aí eu ficava praticamente o dia inteiro, voltava para casa, eu ia me alimentar em casa. E não podia tirar cópia dos livros, tinha que copiar. Não podia, e não podia levar caneta, era lápis. É lápis, exatamente. Né? Lápis, você levava os papéis, que não podia ser caderno, tinha que ser papéis, né? Aí você anotava lá. Então, isso tudo, como dica, eu sei que é difícil, eu não falo de um lugar de superioridade, não falo de um lugar de alguém que nasceu berço de ouro, muito pelo contrário, né? Meu pai tem o ensino fundamental incompleto, minha mãe o ensino médio incompleto, só que minha mãe ela sempre falou para mim que o primeiro marido de toda mulher deveria ser o emprego. Então, e eu sempre achei que eu precisava fazer a diferença na minha vida, por mim e para mim. Então, baseada e assim, foram muitas as rasteiras, serão muitas as rasteiras, vocês jovens, que vocês terão que driblar, porque o sistema ele é perverso, né? Ele não nos quer. Nós não somos bem-vindos na faculdade, nós não somos bem-vindos nos locais, né, de grande popularidade. Então, nós não somos bem-vindos em muitos lugares. Porém, nós somos a grande maioria da população. Exato. Então, a gente tem que fazer valer os nossos direitos, entendeu? Então, assim, busque informação. Hoje em dia está muito melhor do que antigamente. Antigamente, eu tinha que ir para a Biblioteca Nacional, hoje vocês conseguem pelo Google. Então, é buscar fontes confiáveis. Às vezes, eu sou uma rata de pesquisa no Google. Então, às vezes, eu pesquiso lá no Google, encontro livros, capítulos de livros importantes para estudar. Busquem primeiro, antes de tentar uma faculdade particular, busquem uma faculdade pública. Tem o sistema de cotas, tem o Enem, busquem isso. Não conseguiu? Paciência. Quer tentar de novo? Show de bola. Não tem mais tempo? Vamos tentar investir numa particular? Até porque na particular, meu bem, é onde estão a grande maioria dos pobres. Porque quem não precisa pagar, está na pública. Porque tem essa disponibilidade. Eu, quando estudei, eu tive um período que eu tive que estudar e trabalhar o tempo todo. Então, às vezes, eu ia estudar de manhã cedo, ia para o trabalho e voltava à noite. Ou então pegava matéria no sábado. Era uma loucura. Mas foi assim que eu me formei. É o que eu desejo, que a vida seja uma loucura? Claro que não. Que vocês possam se organizar
dentro da realidade de vocês, mas para que vocês não desistam de si. Não desistam de vocês. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Assim, acreditem que vocês podem, porque a gente pode. Isso. Cismaram de colocar que a gente não pode. Cismaram de dizer que o nosso lugar é no quartinho da empregada. Entendeu? Né? Ditaram umas regras e a gente precisa romper com essas regras. Não é indigno ser empregada doméstica, não é indigno ser auxiliar de serviços gerais, mas nós podemos ser o que a gente quiser. Quer ser empregada doméstica? Beleza, mas pergunta para a empregada doméstica se ela quer ser empregada doméstica. Duvido que ela vai dizer que era o meu sonho, né? Então, assim, difícil vai ser, mas eu tenho certeza que vocês conseguirão fazer bons encontros nessa caminhada e conseguirão romper, né, com esse ciclo maluco, perverso que colocaram que negro, lugar de negro é onde a gente quiser, sabe? Colocar que negro tem que entrar pela porta dos fundos, pelo elevador de serviço. Lugar de negro é onde a gente quiser. E aí eu não gosto muito dele, mas eu vou falar, vão ter que nos engolir. Entendeu? Eu não gosto porque assim, enfim, mas vão ter que nos engolir. Perfeito, aceita, né? Que dói menos. E somos potência. Que dói menos. É isso mesmo. Exatamente. Michele, que papo delicioso. Pena que acabou. Assim, muito obrigada. Gratidão mesmo por ter cedido o teu tempo, tua experiência profissional, todo o teu saber para o canal. Assim, eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai curtir muito, se abastecer de informação. Queria te agradecer muito, muito obrigada por ter passado por aqui. Beijo grande para você. Eu que agradeço. Muitos beijos para todas vocês e gratidão, Marg, pelo convite, tá? Obrigadão. Beijo. Tchau.